Fala pessoal, mercado agitado essa semana, a gente viu as escalas se enxugarem um pouquinho, a carne firmar um pouco e de fato o mercado pecuário encontrar um piso para as cotações. Mas ninguém está muito de olho nisso, está de olho aí no segundo turno das eleições, eleições bem polarizadas, bem divididas e que acaba deixando todo mundo muito atento, muito nervoso e ansioso aí pelos resultados, tá certo? Apesar disso, novidades não faltam aí no mercado pecuário. Então, como falei para vocês, a gente teve encurtamento de escalas, mas ainda não o suficiente para fazer o preço do boi subir. E sim, para a gente não conseguir ver mais tentativas de novas baixas por parte dos frigoríficos, tá? Um ponto positivo interessante é o enxugamento da oferta de carne no mercado atacadista, que acabou sustentando os preços, só que a gente ainda tem uma disparidade de oferta. Tem menos oferta de carnes nobres, de cortes de traseiro principalmente, e um pouquinho mais de oferta sobrando de ponta e de cortes de dianteiro, que desequilibra um pouco o mercado. O atacado ele precisa desovar, colocar para a venda um pouquinho mais desses cortes dianteiro antes do mercado atacadista voltar a pegar pressão para estimular preços mais altos a serem pagos pelos frigoríficos. De toda forma, o processo de maneira lenta, muito lenta e gradual parece estar acontecendo, tá? Assim como citamos já em outras ocasiões, acho que vale a pena falar mais uma vez para a gente contextualizar. De acordo com o último relatório de intenção de confinamento do IMEA, que é um relatório bastante fidedigno, bastante confiável, a concentração de animais confinados deve reduzir a partir de novembro. Ela ainda é alta em outubro, mas possivelmente vai reduzir a partir de novembro, em resposta aí principalmente ao resultado pior da atividade de confinamento que começou a se configurar a partir de julho, quando os preços pecuários começaram a cair e principalmente a partir de agosto, quando eles de fato caíram bastante, pioraram muito a conta, desestimulando a colocação de animais em confinamento. Isso começaria a ser refletido em novembro, muito possivelmente. Agora, não esperem grandes altas, a gente destaca muito isso, né? Grandes altas, fortíssimas altas não devem acontecer, a recuperação deve ser branda. Por quê? Porque a gente tem muita oferta de gado entrando. No fechamento do volume de animais abatidos em agosto para o estado do Mato Grosso, né, que acaba refletindo o total dos demais estados de uma maneira muito fidedigna também. Então, o fechamento do abate de animais em agosto em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, né, em que a gente ainda não tinha tido aquele problema com as exportações para a China, em que a gente ficou impossibilitado de certificar a carne a ser exportada para a China, e isso mexeu com os abates. Então, antes, portanto, né, comparando agosto de 2022 com agosto de 2021, a gente viu uma alta do volume de animais abatidos de 8%. Então, assim, isso é muito proeminente, isso é muito significativo e mostra que o ciclo pecuário tem se fortalecido, né? Tem mostrado aí a sua atuação, a sua força sobre a composição de preços. Então, nós temos mais oferta hoje, 8% maior de carne no mercado doméstico, mais ou menos, né? A gente tem que descontar as exportações, que por sinal estão indo muito bem, mas a gente tem um acréscimo, para vocês terem uma ideia, de 5% na disponibilidade de carne no mercado doméstico em relação ao mesmo período do ano passado. As exportações estão indo bem, estão absorvendo muita carne, mas a gente tem um excedente de carne por conta do mercado doméstico. Ligia, o consumo doméstico melhorou? Sim, melhorou. Ele respondeu ao Auxílio Brasil, ele respondeu à recuperação dos empregos, respondeu à campanha eleitoral que distribui dinheiro, né? Mas não tem sido o suficiente para aplacar a oferta. Então, o grande driver do momento, que fez com que o segundo semestre de 2022 trouxesse preços menores do que o primeiro semestre de 2022, o que seria a primeira vez na história em que o boi cai no segundo semestre em um ano eleitoral, isso tem sido direcionado e provocado por uma oferta maior. E a gente consegue atribuir isso ao ciclo pecuário, porque 2020 e 2021 foram anos recordes quando a gente fala em retenção de fêmeas. Então, a maior retenção de fêmeas da história aconteceu entre 2020 e 2021. Isso significa mais ventres disponíveis à produção de bezerros, consequentemente de animais terminados, e a gente tem sentido esse efeito agora, tá bom? Esse é o comentário da semana, então esperem aí uma recuperação para novembro, mas não muito proeminente, e sigamos aí com o desafio de passar por essa fase de baixa de ciclo. Obrigada pela atenção, até a próxima!